E o desemprego registrou uma elevação de mais de 23% em abril e agora afeta mais de 14 milhões de brasileiros. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, e representam um novo recorde. O desemprego continua ganhando força. No trimestre encerrado em abril, a taxa ficou em 13,6%. Agora, 14 milhões de brasileiros estão desempregados, um crescimento de mais de 23,1% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado. Isso significa que em um ano, mais 2 milhões e 600 mil pessoas perderam o emprego no país. Os dados são da PNAD contínua e indicam a maior taxa de desocupação para o período nos últimos 6 anos. Em 2012, a taxa era de 7,8% da população. Ao mesmo tempo, o total de brasileiros ocupados caiu, uma queda de 1,5% no período de um ano. São mais de 1 milhão e 300 mil postos de trabalho fechados. Ainda segundo o IBGE, o número de empregos com carteira assinada caiu 3,6%, o que corresponde a 1 milhão e 200 mil novos desempregados. Isso na comparação com o mesmo período do ano passado. A agricultura foi a que mais demitiu. O setor cortou 730 mil vagas em um ano. Em segundo lugar, aparece a construção civil, que fechou 646 mil vagas formais, seguida pela indústria, que registrou 220 mil vagas a menos. E a gente fala sobre esse assunto agora ao vivo com o economista Eduardo Araújo. A gente conversa pela internet com ele. Eduardo, obrigado pela sua participação com a gente. Boa noite. Boa noite, Ed. Boa noite a todos aí, os participantes aí também do programa. Eduardo, a gente viu o governo comemorar a criação de vagas do mês de abril em relação ao mês de maio, né? Foi inclusive depois de fevereiro a primeira vez que o Brasil voltou a gerar vagas de emprego. E aí a gente tem esses dados agora da PNAD contínua, que são os dados até mais abastados com relação ao CAGED. E a gente fica com essa dúvida, o que é que está acontecendo? Por que a gente ainda não conseguiu ver uma retomada na geração de vagas de emprego no Brasil? A verdade é que já havia uma certa expectativa que esses dados da PNAD revelassem uma queda mesmo da quantidade de pessoas empregadas, né? A explicação disso tem um pouco a ver com a ociosidade na economia, porque assim, nós tínhamos um cenário previsto de recuperação da economia de 0,4% para esse ano e de 2,5% para o ano que vem. Era de se esperar que, mesmo com essa projeção de melhoria da economia antes dessa crise política, que a taxa de desemprego fosse apresentar uma melhoria mais lá para o primeiro trimestre do ano que vem, segundo trimestre do ano que vem, em função dessa ociosidade. Quem está em casa às vezes não entende, para entender o que se trata essa ociosidade, é pensar que as empresas elas têm uma quantidade de pessoas que são contratadas e às vezes mesmo ampliando as vendas com uma melhoria da economia, essa quantidade de pessoas às vezes a empresa consegue utilizar ela para poder dar conta de fazer todos os serviços, né, que precisam ser atendidos. E, por outro lado, também a questão do investimento privado é uma variável também que tem demorado a ter uma resposta, até por conta de uma incerteza mesmo com relação a essa projeção de crescimento econômico, né? Claro. Agora, Eduardo, o Comitê de Política Monetária, o Copom, divulgou agora há pouco a ata da reunião que se encerrou hoje e nessa ata foi confirmada mais uma queda da Selic. É a sexta vez seguida, passando agora de 11,25% para 10,25%. O mercado esperava por isso já uma continuidade nas quedas da taxa Selic. Só que a expectativa é de que, com a redução da taxa Selic, a gente tivesse um incremento na economia, o que também não está acontecendo. O que está atrapalhando esse crescimento, já que até a taxa Selic tem sido reduzida? Primeiro que a resposta do desemprego é uma variável que, durante o processo de recuperação da economia, é a última variável que responde. Então, mesmo que a gente tenha quedas da taxa Selic agora, e essas quedas devem continuar até o final do ano, a gente deve chegar a uma faixa de Selic de 8,5%, a resposta dos investimentos ela costuma ocorrer
com uma certa demora, né? Então, isso é realmente esperado, né? E pensar que a gente tinha uma taxa de desemprego em torno de 7% ao final de 2014, Sim. é provável que agora nós estamos aí com a taxa beirando a 14%, provável que ela cresça um pouquinho ainda, e essa melhoria a gente vai ter um cenário mais para frente. E tem a questão das reformas, né? Porque assim, a situação da economia antes dessa crise política estava relativamente positiva, né? Nós estávamos com a inflação, a menor inflação da década, né? Em torno aí de 4%, podendo chegar ao final do ano até 3,5%, com essa trajetória de redução dos juros e um cenário de provável resolução do problema do endividamento público, que é uma questão que precisa ser resolvida e que está na agenda, né? Independentemente dos governos, e apesar de ser muito polêmica, né, a gente falar de reforma de previdência, Claro. de teto de gastos públicos, essa questão do endividamento público é uma variável que precisa ser resolvida para a gente poder criar um ambiente macroeconômico de longo prazo que seja favorável a essa retomada do crescimento econômico. Ok, muito bem. Eu agradeço, Eduardo Araújo, pela sua participação com a gente. Um bom trabalho para você e boa noite. Boa noite. Obrigado, Eduardo. E aqui dentro do estúdio hoje estou recebendo o Bruno Eumano. Bruno, que é jornalista, o editor-chefe aqui do jornal da Novo Tempo, também trabalha bastante com a economia. Bruno, obrigado pela companhia com a gente outra vez. Boa noite. Boa noite, Hélio. É sempre um prazer estar aqui. A gente acabou de falar aí com o Eduardo sobre os números do desemprego, Bruno, que assustam, né? Assustam principalmente aqueles que já estavam nas filas em busca de vagas e veem mês após mês o número de colegas aumentar nessa busca que, por enquanto, parece inalcançável. Eu achei muito interessante o que o Eduardo, que é economista, é especialista no assunto, falou, que o desemprego é um dos últimos índices a responder, se não o último, né? Também foi assim quando a economia estava ruim, foi o último a começar a cair. E isso é uma coisa que o brasileiro precisa ter em mente. Hoje, inclusive, decorrente dessa informação que o IBGE passou para toda a imprensa, para o Brasil de uma forma geral, algumas notícias apareceram, né? Uma delas me chamou bastante atenção, porque a manchete era: desemprego cai na maior taxa desde 2014. E aí eu abri para ver a notícia, foi o primeiro contato que eu tive com essa notícia, ainda não tinha olhado o site do IBGE, e aí fui ler. E na linha fina, né, que é o que explica a manchete, estava lá que o desemprego tinha caído 0,1% em relação ao trimestre anterior, ao trimestre imediatamente anterior. A análise dessa reportagem que eu vi no site, no portal de notícias, era comparando abril, março e fevereiro com março, fevereiro e janeiro. Não é uma comparação justa para se fazer de que o desemprego caiu com a análise desses dados. E nem é justo falar que o desemprego está caindo quando a queda é de 0,1%. Então a imprensa precisa ter cuidado também na manipulação desses dados, porque o número real o desemprego subiu 23%. É o mesmo período desse ano em relação ao mesmo período do ano passado. Em um ano, subiu 23% o desemprego. Você vai comparar com o trimestre anterior, não é envolvendo 2 meses iguais, é comparar abril, março e fevereiro com janeiro, dezembro e novembro. Então, são 3 meses anteriores. O IBGE faz esse tipo de comparação, ela é válida para você medir num período mais curto a movimentação da economia, e nessa comparação, o aumento do desemprego é de mais de 8%, como foi destacado na matéria e na conversa que você teve com o Eduardo. Então, assim, o brasileiro muitas vezes se depara com uma manchete que o desemprego está caindo, não está. E o brasileiro precisa, às vezes, ter esse senso crítico de que nem todas as notícias vão transmitir a verdade completa sobre um fato. Porque muitas vezes, infelizmente, existem veículos que estão sendo tendenciosos para demonstrar uma realidade que não existe, para maquiar uma determinada situação, às vezes para gerar um certo otimismo, mas também isso tem a ver com o contexto político, contexto econômico. É claro, você falou de otimismo, o otimismo é o que mantém, pelo menos, a chama acesa, por exemplo, para o empresariado, para a indústria, na expectativa de dias melhores. Mas o otimismo precisa ser baseado em condições sólidas, inclusive, condições de que o empresariado invista
realmente esperando que vá acontecer um retorno para que esse crescimento volte a acontecer, inclusive para que abra novas vagas, tanto no comércio quanto na indústria, e é justamente nesses dois pontos que a gente tem perdido mais nos últimos tempos. Mas o grande negócio é justamente esse. Quem trabalha com esse tipo de projeção sabe que essa projeção apresentada, por exemplo, nessa matéria, ela não apresenta uma realidade. Então, ele não vai se basear nesse dado, ele vai se basear no dado real porque ele tem acesso a essa informação. Isso tem o sentido claro de chegar até a população para gerar um certo sentimento na população de uma forma geral. E a população, eu digo a grande maioria das pessoas, você e eu, que temos acesso a isso, mas que não necessariamente trabalhamos com isso. E tem um otimismo que deve ser gerado pela taxa de juros, que está caindo, como foi falado, pela inflação, que está muito baixa, como também foi destacado. Então, trabalhar com otimismo, mas com os números reais, é claro. Claro.